Continuação da leitura do livro de Amin Maalouf, O Naufrágio das Civilizações, um olhar profundo sobre o nosso tempo para entender três feridas do mundo moderno: os conflitos identitários, o islamismo radical e o ultraliberalismo. Com a passagem dos anos e à luz dos acontecimentos das últimas décadas, o dilema moral que me perseguia desde a adolescência hoje me parece inócuo. Eu parei de me perguntar se os meus, como o conjunto dos egipcianizados, mereceram o destino que tiveram, e se Nasser tinha o direito de tirá-los assim, sem qualquer preparo, do país onde nasceram. Hoje eu estou convencido de que a melhor atitude diante da questão foi aquela adotada por um outro grande dirigente do continente africano, nascido no mesmo ano do que o Raiz do Egito, mais apresentado posteriormente à cena internacional, Nelson Mandela, quando, depois de passar 26 anos de sua vida nas prisões do regime segregacionista, ele saiu triunfante e se viu na posição de presidente da África do Sul. Não quis saber se os brancos o haviam apoiado no combate pela libertação, se haviam deixado para trás a arrogância e o sentimento de superioridade, se souberam integrar-se à população local num espírito de respeito e fraternidade, e se mereciam, portanto, tomar parte da vida da nação. A cada uma dessas questões, a resposta teria sido não, mas Mandela absteve-se de fazê-las. Em seu espírito persistia uma outra interrogação. Seu país estaria em melhores condições se os afrikaners ficassem em vez de partir? A resposta pareceu-lhe evidente. Para a estabilidade da África do Sul, para sua saúde econômica, para o bom funcionamento das instituições, para sua imagem do mundo, valia muito mais acolher a minoria branca, independentemente de seu comportamento anterior. E o novo presidente fez o que era necessário para estimular seus inimigos de ontem a não desertarem de seu país. Um dos momentos mais emblemáticos foi quando, superando ao mesmo tempo os ressentimentos do passado e a embriaguez da vitória, ele foi até a casa da Madame Ververde, a viúva do primeiro-ministro que o havia encarcerado, para tomar chá com ela e tranquilizá-la quanto ao futuro. Terá ele agido assim por habilidade política ou por magnanimidade? A verdade é que pouco importa. Enganamos-nos ao pôr em extremos opostos os interesses e os princípios. Às vezes estes coincidem. A magnanimidade pode ser uma habilidade e a mesquinharia uma inaptidão. Nosso mundo cínico rejeita admiti-lo, mas a história está repleta de exemplos que a confirmam. Frequentemente, quando um país trai seus valores, ele trai também seus interesses. O primeiro caso que me vem à mente é o de Luís XIV, quando revogou em 1685 o Decreto de Nantes, pelo qual seu avô Henrique IV havia concedido a liberdade de culto à minoria protestante. Expulsos da França, aqueles que eram chamados à época de huguenotes foram acolhidos em outras terras europeias e contribuíram abundantemente para a prosperidade de Amsterdã, Londres e Berlim. Em relação a esta última, muitos historiadores julgam que a sua ascensão à categoria de metrópole data da chegada dos refugiados franceses. Fato particularmente eloquente quando se tem em conta que Berlim iria se tornar a grande rival do país. De Paris. A expulsão em massa dos huguenotes teve, portanto, o efeito de empobrecer a França, enriquecer seus rivais. Seria razoável dizer o mesmo da expulsão dos muçulmanos e dos judeus pelos reis católicos seguida à tomada de Granada em 1492. Por causa dessa medida, ditada pela intolerância e pela abastança, a Espanha se revelaria incapaz de colher os frutos da conquista das Américas e levaria 500 anos para recuperar seu atraso em relação às outras nações europeias. A única desculpa que poderia justificar os soberanos que tomaram essas decisões desastrosas é que a miopia que os afetou era de tal forma espalhada pelo mundo que assumiu o aspecto de sabedoria. Eles não tinham o direito de pensar que seus reinos seriam mais fortes se fossem mais homogêneos.
Não, não, não poderiam. E que os céus os cobririam de glórias em recompensa por terem caçado os hereges e os infiéis. Na realidade, as coisas não se passam assim. Nem no século XVII, nem hoje. Ao longo de toda a história, as expulsões em massa, por mais justificadas e legítimas que pareçam, ou não pareçam, geralmente prejudicaram muito mais do que os que ficaram do que aqueles que foram expurgados. Sem dúvida, estes últimos sofreram no início, mas na maior parte dos casos eles se recuperaram, superaram seus traumas e no final realizaram proezas, para a sorte dos países que decidiram acolhê-los. Não é por acaso que a nação mais potente do planeta, os Estados Unidos, especializou-se em receber vagas sucessivas de povos banidos e expulsos, desde os puritanos ingleses aos judeus alemães, passando pelos refugiados das revoluções russa, chinesa, cubana ou iraniana, sem esquecer os protestantes da França. O nome do meio do presidente Franklin Delano Roosevelt é de um ancestral huguenote, que se chamava originalmente Delanoy. Terei, mais de uma vez ainda, a chance de evocar esse mito perverso da homogeneidade religiosa, étnica, linguística, racial ou outra, pelo qual tantas sociedades humanas se deixaram iludir. No primeiro momento, eu gostaria de me ater, mais especificamente, à questão das populações vistas como halógenas e da função que elas podem preencher na sociedade onde vivem. Frequentemente, os minoritários são os polinizadores. Eles rondam, vão e voltam e colhem, o que lhes dá a imagem de aproveitadores e mesmo de parasitas. E só quando eles desaparecem que se toma consciência de sua utilidade. O ressentimento que os povos colonizados sentem pelos colonizadores é compreensível, e é normal que seja acompanhado de desconfiança e mesmo de hostilidade em relação aos que foram aliados ou protegidos por seus antigos donos. Entretanto, a história das últimas décadas nos ensina que, muito rapidamente após o combate por sua libertação, chega a hora do combate pelo desenvolvimento e pela modernização. Nessa nova fase, a presença de uma população qualificada, tendo acesso imediato às sociedades industrializadas, é uma vantagem insubstituível. Podemos comparar esse acesso a uma artéria, ligando a nova nação ao coração do mundo desenvolvido. Cortar essa artéria é absurdo, é uma automutilação e quase um suicídio. Quando países jamais se recuperaram de um erro assim? Quantos países? A hostilidade e a desconfiança são compreensíveis ao fim de um combate penoso, mas um grande dirigente deve saber ser ao mesmo tempo visionário e pragmático. Ele deve pairar acima dos ressentimentos viscerais e explicar a seus companheiros de luta e ao conjunto dos seus compatriotas que as prioridades mudaram e que certos inimigos ferozes de ontem se tornaram no rastro da vitória preciosos parceiros, devido à sua proximidade com o centro econômico e intelectual do planeta. E também porque eles possuem, graças à posição privilegiada que ocupam, um know-how inestimável. Mesmo o exército e a polícia instrumentos de repressão e serviços de apartheid foram convertidos pelas mãos de Mandela a guardiães da nação do arco-íris. Nasser não soube se aproveitar do cenário, mas não serei seu carrasco. Ele chegou ao nascer ao poder 40 anos antes de Mandela e sem sequer considerar a diferença de caráter entre os dois homens. Não há dúvida de que o mundo mudou nesse meio tempo. Em muitos aspectos, o chefe supremo era o prisioneiro das concepções que prevaleciam na época. O colonialismo não era ainda visto como um capítulo superado na história humana. A queda de Mossadegh não mostrara que os ocidentais, uma vez caçados, podiam voltar mais fortes e retomar seus domínios. No outro plano, que se iria revelar determinante, o da economia, o raiz do Egito não enxergava a utilidade que poderiam ter para o seu país as habilidades excepcionais das comunidades.
egipcianizadas nos anos 50 e 60, o socialismo dirigista fundamentado das nacionalizações e numa gestão estatal das empresas, parecia ainda uma via promissora para a economia. E essas miopias se juntam outras, que não se explicam apenas pelas datas e pelas ilusões da época. Penso, em particular, num comportamento muito característico da vida política árabe e que representou, ao longo de toda a história recente, uma ferida aberta. Eu o definiria como uma incapacidade doentia de resistir à competição. Nasser experimentava constantemente a necessidade de mostrar para ele que mais nacionalista que a Irmandade Muçulmana e mais radical que os outros dirigentes ufanistas. Mesmo alçado à liderança incontestável do Egito e do ídolo das multidões árabes, ele continuou assombrado pela ideia de que poderia ser varrido por alguém. Mas Nasser que ele. E um dia, por medo de ser acusado de frouxidão, deixou-se envolver pela queda da qual não desejava tomar parte e que iria se mostrar fatal para ele e para toda a nação que lhe confiava seu destino. No livro, o autor voltará a esse episódio traumático, passado em 1967, quando todos os parentes já haviam deixado o Egito e havia bastante tempo já. Claro que eles continuaram a falar da terra natal sem parar, com um misto de ternura e rancor. Da minha parte, o autor, foi com 8 anos que eu fui pela primeira vez à nossa casa em Heliópolis. Minha mãe me levara para ajudá-la a resgatar objetos pessoais antes que o local fosse evacuado de vez. Minha avó acabava de sucumbir a um câncer. O prédio estava em nome dela, que em seu leito de morte o venderia sinal dos tempos, aqui oficial do exército egípcio. A um preço vil, sem dúvida, mas a avó fez o comprador prometer que deixaria na fachada a estátua de Santa Teresa que ela mandara trazer da Itália 25 anos antes para proteger sua casa a recém-construída. O oficial honrou sua palavra, assim como seus herdeiros. A última notícia dão conta de que a santa continua em seu posto.